Fofão é um extraterrestre bochechudo com a cara enrugada que adora soltar pipas e traumatizar inocentes. Ele viaja através do espaço para resgatar uma nave sem rumo, mas o que fica sem rumo é o roteiro do filme. A TV brasileira nos anos 80 criou personagens inesquecíveis, que eram figuras exóticas, esquisitas, feiosas, mas que prendiam muito a nossa atenção, como o Fofão, o Garibaldo, a Gretchen. E eu tenho um carinho muito especial pelo Fofão, que fez parte da minha infância, mas eu nunca entendi muito bem o que ele era. Ele era um alienígena? Ele era um bicho? Ele era uma pessoa que morou em Chernobyl? Eu nunca entendi. Eu só sei que ele fazia muito sucesso na época, ele estava em todo lugar. E eu tinha certeza que eu ia ver aquela criaturinha bizarra, ou quando eu ligasse a televisão, ou quando eu tivesse paralisia do sono. E como ele também gravou um filme, eu resolvi fazer esse primeiro programa aqui do Queimando o Filme, falando sobre esse clássico infanto-juvenil dos anos 80, onde os roteiristas misturaram ficção, fantasia e algum tipo de alucinógeno. Fofão e a nave sem rumo. O filme começa com o Fofão empinando uma pipa em uma colina. Essa cena tinha como objetivo apresentar o personagem num ambiente lúdico e mágico, mas aí eles colocaram essa música de fundo. Eu fiquei esperando ele pegar uma serra elétrica e começar a perseguir alguém. Subitamente, a pipa desaparece no ar, deixando o Fofão bem chateado. Aí ele conta o problema pro seu amiguinho Bruno, que é uma criança que também estava no parque. Soltando pipa? Não. Jogando bola? Não. Treinando num tchaco com um gorro de motoboy que rouba celular. A gente fica na dúvida se ele tá brincando de ser ninja ou de ser trombadinha. Depois disso, o Fofão e as crianças voltam para casa, mas onde fica essa casa, ninguém sabe. Porque eles estavam no meio de um deserto, com essas montanhas esquisitas, que é um lugar ermo, desolado, que deve ter bicho, deve ter cobra, deve ter escorpião, deve ter corpo desovado, porque nada é mais normal que levar duas crianças para soltar pipa na serra do diabo. Mas logo logo todo mundo tá junto em casa, construindo uma outra pipa. Mas é na casa das crianças? É na casa do Fofão? Todo mundo ali mora junto? O roteiro se preocupa em explicar isso? Não! Aí a televisão liga sozinha, começa a flutuar e começa a exibir imagens da pipa do Fofão. Uma pessoa normal chamaria um exorcista. Mas não existem pessoas normais nesse filme. Até porque o melhor amigo das crianças é um adulto peludo, com nariz de porco e bochecha de saco. E na pipa aparecem palavras escritas em fofolês, que é uma língua que só o Fofão entende. Essas palavras são um pedido de socorro do próprio pai do Fofão, dizendo que existe uma nave desgovernada que está indo em direção ao planeta natal deles. Então, o Fofão tem que partir imediatamente para tentar resgatar essa tal nave sem rumo. Até porque é mais fácil usar uma pipa para pedir socorro para uma pessoa que está a anos-luz de você do que pegar um telefone e ligar para a polícia. E só aqui eu percebi que esse menino tem o penteado do Chitãozinho e Chororó. Para participar da missão, o Fofão convida um amigo do espaço chamado Fofolo. E pelo que eu percebi, todo mundo que mora ali na Fofolândia tem um nome parecido. Então é Fofão, Fofolete, Fofolo, Fofonildo, menos esse cara aqui, que chama Robson. Entra em cena então o tal do Fofolo, que mais parece o Primo It misturado com uma capivara. O que eu achei interessante é que o Fofão usa roupas, mas o Fofolo anda pelado e ninguém fala nada. As crianças tentam se comunicar com o Fofolo, que ao contrário do Fofão, não é um extraterrestre que convenientemente fala português. Então, no filme do ET, eles se comunicam através de telepatia. No filme Contatos Imediatos, eles se comunicam através de notas musicais. E aqui, no filme do Fofão, eles tentam se comunicar através de linguagem de Libras. O meu nome é Patrícia. O que ele falou? Ele falou que não é surdo-mudo. Para conseguir viajar pelo espaço, eles procuram a NASA? Não. Procuram a Agência Espacial Brasileira? Não. Procuram o Elon Musk? Não, porque ele não tinha nem nascido na época, né? Eles procuram por uma montanha que fica no meio da Serra da Canastra, que por acaso tem um prédio dentro, que por acaso tem até mangueira de incêndio.
Faz sentido pra você? É claro. E quando a menininha pergunta o que significa isso? Esse prédio no meio do nada, dentro de uma montanha, o Fofão responde: Meu senhor, o que é isso? Faça o seu que eu faço o meu. Que em fofolês significa estou cagando para a suspensão de descrença do público. Para viajar pelo espaço, eles entram no elevador e digitam uma senha numa calculadora Olivetti. O elevador atravessa o teto e sai voando rumo ao espaço. Deve ter sido comprado da fábrica do Willy Wonka. Você piscou e eles já atravessaram o espaço de elevador e já chegaram na nave espacial. Deve ser por isso que eles falam que o elevador é o meio de transporte mais seguro que existe. Os personagens começam a explorar a tal nave espacial, que na verdade é o mesmo cenário que eles gravaram de vários ângulos diferentes. É sempre o mesmo cenário. Aqui é o mesmo cenário, aqui é a mesma coisa, igualzinho, semelhante, idêntico, parecidíssimo, similar, cara de um, focinho de outro. Ah, esse aqui é diferente. Brincadeira, é igual. Então eles encontram uma criatura espacial que vive na nave, que é um bichinho que parece que vomitaram nele. E o nome do bicho é Juneco. Aqui eles podiam lançar uma piadinha e falar que o nome desse bichinho era Hugo. Porque toda vez que alguém quisesse ver uma poça de vômito, era só chamar o Hugo. E esse bicho aqui não serve pra nada na história, mas pelo menos ele gospe na cara do Fofão. Depois, os personagens descobrem que a nave foi sabotada e que ela não responde mais aos controles manuais. Então, o Fofão convida um amigo dele que é mecânico para resolver esse problema. Aí, aparece esse robô androide que tem cabeça de lata de lixo, dicção de porteiro de condomínio e não gosta muito de usar o plural. Foi quando alguém ligou esse aparelho aos controles. Enquanto o robô cabeça de pistão fica ali tentando consertar os controles, os outros personagens vão dar uma geral na nave em busca de possíveis invasores. Fofão é pego de surpresa e aprisionado por esses figurantes que parecem assustadores. Mas não pela maquiagem e nem pelo figurino. Eu tô falando da cara de mal-estar dessas pessoas. Parece que eles acabaram de sair de uma endoscopia. Finalmente aparece a grande vilã da história, que é essa mulher aqui, que ela é obcecada por poder e por laque, e que por algum motivo quer ser a dona do nariz do Fofão. Então, os vilões ficam em roda, olhando um para a cara do outro, com aquela expressão de quem consumiu maconha para uso medicinal, que é o que eu acho que acontecia com os roteiristas desse filme. Os vilões então resolvem fazer um clone do Fofão, e para isso ele precisa ficar abraçado com esse outro cara aqui. Mas era para clonar ou para reproduzir? O Fofão original fica preso, o clone se junta aos outros personagens, que era para criar uma distração. Enfim, a vilã com cabelo de fiapo de manga exibe um flashback pro Fofão, onde vemos seu pai e sua mãe, e era melhor não ter visto isso. Aliás, eu já fiquei com uma pessoa que parecia a mãe do Fofão. E se você está gostando desse vídeo, já aproveita o momento para descer o dedão no like e também se inscrever no canal. Mas faz isso agora, porque depois você pode esquecer. E eu já vou avisando, se você não se inscrever no canal, a próxima vez que você der match no Tinder, vai ser com uma pessoa muito parecida com a mãe do Fofão. Durante o flashback, a gente descobre que tem um cravo no nariz do Fofão onde estão tatuadas as coordenadas para se viajar para uma outra dimensão. Então, a vilã com cabelo de quiosque precisa muito desse cravo para ela conseguir acessar essa outra dimensão e dominar o mundo. Por isso que ela atraiu o Fofão para os confins do universo com esse plano mirabolante, porque ela queria muito arrancar esse cravo dele. E eu me pergunto, não seria mais fácil oferecer uma limpeza de pele? O que eu não consegui entender foi por que colocar efeito sonoro para tudo que essa mulher faz no filme. Tem efeito sonoro quando ela vira a cabeça, quando ela pisca, quando ela senta, quando ela anda. Imagina essa pessoa cagando. Depois de conseguir as informações que ela precisava, a vilã com cabelo de ninho de pomba bêbada joga o Fofão numa espécie de calabouço, que é escuro e cheio de mãos. Ficam te tocando, te agarrando, te pegando o tempo todo. Essa salinha aí parece mais aquelas cabines que a gente vê em certos tipos de vídeo. Aí, de repente, aparece um husky siberiano na nave. Um husky siberiano, não é possível. A pessoa que escreveu esse roteiro deve ter passagem pela Cracolândia. Mas depois a gente percebe que o doguinho, na verdade, é a vilã com cabelo de cachorro molhado, que se transformou num pet e foi lá na sala de controle para conversar com o Fofão clone sem que ninguém desconfiasse. E é claro que ninguém desconfia, porque nada é mais normal
que um cachorro de raça com pelo escovado aparecer numa nave no meio do espaço. Mas aí o fofão original consegue retornar à sala de controle, encontra o fofão clone, os dois começam ali a discutir e ninguém sabe qual é o fofão verdadeiro. Para resolver o dilema, eles buscam aquele bichinho feito de vômito que gospe na cara do fofão verdadeiro. Ah, então tinha um motivo para ele aparecer nessa história. E no final das contas, eu acho que o Juneco é o personagem que mais contribuiu para essa história toda. Não porque ele tenha conseguido desmascarar o farsante, mas sim porque ele cuspiu 2 vezes na cara do fofão e conseguiu matar essa vontade da plateia. O clone foge, o verdadeiro corre atrás e durante a fuga o fofão clone dá um mortal para frente, o que indica que na verdade ele é um fofão do trenzinho. Depois disso, o fofão, de livre e espontânea vontade, volta lá para conversar com a vilã com cabelo de salgueiro chorão e pede o cravo dele de volta. Ela explica que o cravo se tornou um microchip com coordenadas para outra dimensão, mas entrega para ele de boa. E nessa hora, gente, o fofão dá uma paquerada na vilã, dá uma chavecada nela, como se nada tivesse acontecido e vai embora assim, tranquilamente. Ah, eu sabia que você não poderia se armar com esses olhos. Esse fofão aí deve ter a síndrome de Estocolmo. Aí aparece um monte de capanga vestindo todos os figurinos que estavam disponíveis na loja de fantasias no dia da gravação, porque nada combina com nada. Começa um grande confronto entre os heróis e os vilões. O fofão pisa num fio desencapado, toma um choque e todo mundo que segura nele toma o choque junto. E eu acho que eu já vi essa cena em algum outro lugar. A menina é capturada por um dos figurantes, mas Bruno veste sua máscara de motoboy ninja trombadinha e dá uma surra em vários capangas usando o seu nunchaku. Esse daqui até eu acho que ele arrastou pra cima. Porque nada é mais normal que um chechelento que pesa uns 35 quilos vencer sozinho uma dúzia de marombeiro bombado. Depois que os capangas são derrotados, eles são teletransportados para fora da nave e os heróis partem em busca de uma possível bomba que está escondida em algum lugar daquela nave. Eles encontram a bomba, o fofão fica tentando desarmar o explosivo e aí aparece novamente a vilã que lavou o cabelo com shampoo de laranja, porque tá só o bagaço. Ela pede de volta o chip que ela entregou pro fofão, porque agora ele tem as impressões digitais do nosso herói e isso era essencial para fazer o mecanismo funcionar. Mas ele se nega a entregar esse chip e a mulher vira um Pokémon. Numa jogada de mestre, o fofão espera até o último minuto e quando a bomba já está prestes a explodir, ele coloca o chip ali bem no meio do artefato, evitando assim a detonação. Aí ele explica para o Bulbasauro que se ele tirar o chip do meio da bomba vai tudo explodir. Sendo assim, não tem mais como usar um microchip e ele vence a vilã por esperteza. E vence a plateia pelo cansaço, porque a essa altura você já está aceitando tudo que acontece nessa história. Na sala de controle, vendo que não é mais possível desviar a nave de um asteroide que se aproxima, eles acionam um controle especial e a nave usa um taco de sinuca gigante para jogar o asteroide longe. E finalmente, com a nave salva, os antigos tripulantes voltam a aparecer. E a gente percebe que na hora de trabalhar, a produção desse filme usou bastante a criatividade. Eu falei criatividade, eu quis dizer entorpecente. E quando o menino ninja com cabelo de Chitãozinho e Chororó pergunta pro fofão se não existe mais nenhum perigo, nosso herói solta a frase final desse filme. Quer dizer que não tem mais perigo? Garoto, o meu nome é Fão. Fofão. Sobem os créditos e você se pergunta se isso realmente passava na sessão da tarde. Sim, passava e a gente adorava, porque a gente era criança e tomava biotônico Fontoura que tinha 80% de álcool. E essa é a nossa análise de hoje. Muitas outras virão, então já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E mais importante, escreve aqui nos comentários o nome daquele filme da sessão da tarde, do cinema em casa, da tela de sucessos que você gostaria de ver aqui no Queimando o Filme. Muito obrigado pela paciência de assistir esse vídeo ridículo e até a próxima!